Bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue a sua caneca, sente-se confortavelmente, porque está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E essa viúva, ela é um exemplo para nós todos, né? Tem que rezar até Nosso Senhor nos dar justiça. Eu acho essa parábola maravilhosa. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. 29º domingo do tempo comum. Aí voltamos aí para Lucas, né? Lucas 18, de 1 a 8, aí a parábola desta viúva e o juiz iníquo. Juiz aí que não temia ninguém a Deus. O versículo que eu coloco é exatamente esse primeiro também. Rezar sempre, sem não desistir e nunca desistir. Né? A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É isso. É isso, bendito seja Deus. Então vamos lá, gente. Lucas 18, de 1 a 8, são 8 versículos, mas eu tenho certeza que a gente vai falar muito hoje. Tem muita coisa para falar. Pegue a sua Bíblia, a gente vai tocar aqui a vinheta para ler o Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos no dia que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai ainda encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O seu glória a vós, Senhor. É o seu like, você já sabe disso. E vamos aos nossos pontos. Eu estou curioso para saber os pontos que o Senhor separou para a gente fazer nossos comentários. Vamos lá, 7 pontinhos aí, poderia ser um pouco mais, vou deixar os 7, né? São 8 versículos, vou dizer que um ponto para cada versículo não, mas os primeiros versículos aqui, por exemplo, vai ter mais de um, né? Então, o primeiro ponto é rezar sempre. O segundo ponto é nunca desistir. Essa palavra desistir aqui que eu quero comentar nesse ponto, né? O terceiro aí é o juiz mundano. Esse juiz que não temia a Deus nem a homem algum, é um juiz mundano, né? O quarto ponto é a oração insistente, né? Pedindo sempre, né? Faz-me justiça, né? A oração da viúva, o pedido da viúva, que era a oração dela, né? O quinto ponto é o receio, o medo desse juiz. Esse juiz teve medo aí da viúva. Agredir. Parombada essa viúva, né? Parênteses, né? Como é que tá? E o quinto ponto é o juiz, o medo do juiz. O sexto ponto aí, Deus fará justiça. Embora tarde, mas Deus fará justiça. E o último ponto é a fé e a oração. Quando Jesus, o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra, é o ponto aí final desta nossa proposta aí de Lécio para este domingo aí. Dá um frio na barriga essa pergunta. Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Jesus, que seja pelo menos a minha. Pelo menos, né? Vamos pedir ao Senhor a perseverança final, né? Até o fim, né? Pensamos então, né? Você quer comentar algum geral aí, alguma coisa, ou quer ir logo para os pontos? Não, eu acho bom a gente ir para os pontos, porque assim, a mensagem geral é muito clara, né, da insistência, e assim, eu vou fazer um pouco do geral, porque Santa Teresa, aí eu tenho que começar com ela aqui, né? E porque vida de oração não tem como, então já começa o nosso bingo com ela, marcando. Eu ainda vou fazer isso, num post de um episódio futuro eu já vou fazer o bingo para você baixar, imprimir para ver quem ganha. Mas enfim,
Teresa vai falar uma coisa que, assim, de primeiro momento eu não entendi. Depois é que eu fui entender. Porque quando ela vai falar de oração, e eu acho que ela fala isso no Caminho de Perfeição, ela diz assim: quem quer entrar no caminho de oração, se prepare para abraçar Jesus crucificado, para abraçar a cruz de nosso Senhor. Porque a oração, ela é feita também de sacrifício. Eu estou parafraseando muito aqui, porque ela dá uma introdução grande. Mas por que ela está dizendo isso? Porque a gente vai para a oração muitas vezes esperando graças, consolos e tudo mais, quando na verdade a oração, o centro da oração não sou eu, é ele, né? Então eu vou insistindo, secando e tudo assim, jogo a balde para tirar água do poço, mas vem seco. E daí, qual é o problema? Joga de novo e assim vai. E essa parábola aí, às vezes a gente vai precisar muito tempo até Nosso Senhor nos escutar ou a gente mudar de dentro para fora, né? Porque às vezes a nossa oração, né, transforma a gente nem quer mais aquilo que a gente queria quando começou a rezar. Acontece também. Então aqui, Nosso Senhor já está nos preparando. É pra gente ir insistir, né? E aí ele não fala só, né? Tem outras parábolas assim, né, nesse mesmo tema. Aqui a gente vai ficar na viúva. Mas, assim, às vezes a gente desiste muito fácil, especialmente porque a nossa motivação de oração tá errada, né? Mas, enfim, eu queria colocar isso porque eu acho que é uma coisa interessante. Santa Teresa sempre vai dizer, pra gente começar a rezar, a gente tem que estar preparado, assim, a gente está para rezar por Jesus, pela cruz, e não por consolação, coisa boa, etc. Enfim, era só uma geral, a gente pode ir para os pontos, se for o caso. Uma introdução aí que eu acho que é importante aí, essa insistência da oração, que muita gente não recebe o consolo nem recebe a resposta, então por isso pode desanimar. O segundo ponto aqui, nunca desistir, né? Desfalecer, né? Mas antes de entrar no desfalecer, vamos entrar no rezar sempre, né? Rezar sempre aqui, nós estamos em Lucas, companheiro de Paulo, né? E não tem como a gente também não se lembrar. Paulo não é do bingo, não. Paulo faz parte, é a palavra de Deus. É Salonicenses, né? Orar sem cessar, né? É o pedido que Paulo faz em várias cartas, né? Acho que carta aos Romanos. Sempre dá ação de graças e... sempre dou graças a vós, filipenses, lá, né? Rezo continuamente por vós. Então, essa oração que Paulo realizava e que pedia, eu acho que Lucas também ouviu, claro que ouviu Jesus aqui, né? E anotou e escreveu, para nós nunca rezarmos sempre, né? Rezar sempre, porque esta continuidade da oração é que vai fazendo conosco essa transformação, né? O coração de quem reza vai se transformando naquele que mira que te mira, como é a palavra. Mira que te mira, né? Eu só vos peço que olhei para eles, irmãs. Então, só estar diante de Deus na adoração santíssima estar contemplando o Senhor, Jesus Eucarístico, né? É uma oração contínua, é a oração do peregrino russo. Peregrino russo, né? Então ele rezava sempre aquela jaculatória, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, pecador, né? Ia mudando, filho de Davi, filho de Deus, né? Mas é uma oração contínua, que esse o primeiro ponto aqui do Evangelho de hoje. A gente nunca desistiu ao segundo, mas rezar sempre. Rezar por necessidade nossa e para que a gente cada vez mais pareça com aquele com quem nós rezamos, né? Nos dá a configuração para o Senhor, né? São João Paulo II falou, se não me engano, na Carta aos Artistas do Jubileu do ano 2000, ele falou isso, a gente se torna aquilo que a gente contempla. Eu achei isso tão bonito, porque marca, né? De tanto a gente contemplar o Senhor, a gente vai se tornando como Ele. Era esse o convite que São João Paulo II nos fazia, né? Muito bonito. Nos tornamos aquele com quem nós cada vez mais nos relacionamos, né? Então, este encontro de oração, encontro diário que Santa Teresa fala, né? É Santa Teresinha que vai falar, né? Não, é Santa Teresa. Teresa vai falar que é um comércio de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. É um comércio de amizade, exatamente, né? Um trato de amizade com aquele que sabe que nos ama, né? Comércio, eu preciso também assim mudar, porque
é o contexto, entendeu? Porque Santa Teresa estava no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, estava ali passando da transição, estava ali bem na transição, né? O irmão dela foi nas grandes navegações para a América Central e tudo mais. Então o comércio, na cabeça de Teresa, tinha muito mais o sentido de troca do que hoje, assim, eu compro uma coisa, lhe dou valor e você me dá uma coisa. Não é um comércio como nós entendemos hoje. Né? Um comércio de amizade para Teresa, quando ela fala que é um comércio, ela vai dizer que é uma troca, né? Os comerciantes, eles faziam trocas, lógico, também por dinheiro, claro, mas era muito mais amplo naquela época, até porque Teresa não tinha uma mentalidade capitalista como nós temos hoje, especialmente depois das grandes navegações. Eu preciso deixar isso claro também, que às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala que é um comércio. Como assim um comércio com Deus? Quem vai fazer comércio com Deus? Não, ninguém vai fazer comércio com Deus. Nem era isso que ela queria dizer, né? Nem era isso que ela dizia. E o rezar sem cessar. Eu preciso dizer... Eu também preciso dizer que eu li o livro, o Relato Peregrino Russo, eu li esse livro em 1998. Alguém faça as contas de quantos anos faz que eu li esse livro. 900, né? 900, quer dizer. Era no meu vocacional. Na verdade, eu li no final do vocacional para o começo do postulantado ali. Né? É porque eu comentei 900, né? E eu quer dizer, esse livro me marcou profundamente por causa exatamente disso, assim, porque esse era o desejo do peregrino russo. Como é que eu vou fazer para rezar sem cessar, né? Esse era o desejo maior dele. Isso mudou muito a minha vida também, assim, dizer como é que eu consigo rezar sem cessar? Essa pergunta me vem sempre. E também essa oração, assim, muitas vezes, né, quando eu não sei o que rezar, quando eu não sei, assim, Jesus tem piedade de mim. É a oração que vem automaticamente, né? Automaticamente. Né? E também uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus foi quando ele me respondeu essa mesma oração, né? Eu lembro disso num dos meus anos, né? Depois de um bocado de tempo de noite escura e tudo mais, e eu rezando e ele dizia, Jesus, tem piedade de mim. E eu escutei no meu coração ele dizendo, eu tenho. Mudou tudo, a minha vida mudou toda quando eu percebi que eu finalmente entendi, não na cabeça, mas no coração, que sim, que o Senhor tem piedade de mim, sim. Né? E essa certeza de que Deus tem piedade de mim é uma coisa que me motiva e me continua. Assim, tudo isso, né, como consequência da leitura do livro que a gente vai recomendar aqui, eu vou tentar deixar o link na descrição desse vídeo também, você clicar aí para você, se você quiser, né, da Amazon. Não estou ganhando dinheiro com isso não, mas esse livro vale muito a pena, enfim. Talvez esteja até de domínio público, já você consiga uma cópia em PDF na internet aí, né? Não sei, eu vou botar o link aí, acho que a Paulus vende na Amazon. Quem quiser exatamente adquirir, tem gente que gosta de escrever mesmo em cima aí, né? É melhor. Então, vamos lá, né? Nunca desistir, né? Aqui no original grego é até to faint em inglês, a tradução do grego para o inglês. Eu tenho os evangelhos em grego e a tradução é para inglês, né? Então, faint é desfalecer, desmaiar. Desmaiar, né? A tradução moderna de faint é desmaiar, mas eu acho que entra mais como desfalecer, ou desanimar, ou perder a força. Pois é, na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, ele tem sem esmorecer, né? Sem perder a força, sem desistir, que é a tradução litúrgica, né? Nunca desistir. Mais um detalhe aqui que o Dom Estevão Bittencourt, né? Na Mater Ecclesiae, comentando essa parábola aí, ele diz que no grego esse desistir, desfalecer é enkaikon. O grego aí, como é que se fala, não? Mas é dizer que o mal não tem a última palavra. É não dar ao mal a última... O mal, eu não vou dizer que o mal vai ganhar. Entendi, que o legal. Mal vai crescer. Eita, minha luz caiu aqui, peraí. Não, mas... Continua. Vamos lá. Eu desfalecer. Eu não sei se você está com o grego aí no... Não, tô não. Eu posso tentar abrir aqui, mas... Pois é, mas esse desfalecer, o enkaikon, significa dizer que o mal não venceu.
Eu não vou dizer kakon em grego lá, que seria o mal, né? O enkai, dizer que o mal não vai vencer, tá certo? Então é dizer para Deus na minha oração que eu não desisto, que Deus vai ter a palavra final, que aparentemente os homens podem até estar dizendo que vão ganhar. É o exemplo de Jesus lá na cruz, né? Os que zombavam dele achando que tinham ganho, mas a palavra final foi a ressurreição, né? Então, não desfalecer, né? Não desistir, né? Não esmorecer nessa insistência da oração, né? Eu lembrei agora de... Né, a gente estava conversando outro dia sobre a liturgia das horas. A gente até falou um pouquinho sobre a liturgia das horas antes de começar a gravar. E aí se perguntava assim, por que rezar a liturgia das horas? Por que a igreja reza a liturgia das horas? Por que a gente reza os salmos, né? O motivo mais óbvio, porque Jesus rezava os salmos. O motivo mais óbvio e mais simples é esse. Por quê? Porque Jesus fazia isso. Né? A gente percebe durante vários momentos na vida de Jesus, especialmente na cruz, a recitação do salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? É o primeiro versículo de um salmo. E, assim, e continua, né? O salmo, inclusive, ele vai ser um salmo mais na frente de vitória, né? De esperança, de ter a certeza de que certeza da vitória, né? Que o Senhor que Deus tem a palavra final. Na última ceia também os discípulos saíram cantando, né? Os salmos lá que fazia parte da Páscoa também, aqueles salmos, e foram cantando, segundo aí, né? O Chosen também mostra esse detalhe aí dos discípulos, né? Os apóstolos cantando os salmos. Eu não assisti ainda não, spoiler, né? Agora, spoiler da Bíblia não é spoiler, né? Mas tudo bem. Mas às vezes cantavam mesmo. E os evangelhos, né? São Mateus, especialmente, ele faz muitas referências. São João aqui diz: olharão para aquele transpassaram, né? Sim. A Escritura diz, né? Em várias passagens citando o Antigo Testamento, né? Então, Sim. São várias ocasiões em que estão citadas, né? As passagens do Antigo Testamento. Então, rezar a liturgia das horas, rezar os salmos é parte da tradição da igreja, porque Jesus faz isso também. E isso também faz parte, né? Também faz parte do esforço da igreja de obedecer a palavra de Deus e rezar sem cessar. A gente, por causa da liturgia das horas, que especialmente os religiosos, os monges e os padres sempre rezam, a gente pode ter a certeza que sempre, em qualquer lugar do mundo, tem alguém rezando um salmo. Exato. Por causa do fuso horário, 24 horas vai ter sempre alguém rezando um salmo. Ou individualmente ou comunitariamente, né? Os mosteiros têm as horas canônicas, né, de oração comunitária, e tem também os leigos e os outros religiosos diocesanos que rezam individualmente qualquer hora do dia, né? Então, sempre tem em algum lugar do mundo um religioso que esteja rezando aí na liturgia das horas. Sim, então, assim, isso é mais um convite também a você que é nosso telespectador, nem sei como é que chama, internauta, você que está assistindo aqui pelo YouTube, que você também pode rezar a liturgia das horas. É algo que não é só reservado para os padres e para os religiosos, mas todo mundo que quiser pode sim. O padre é solicitado que reze, né? Sim. Eu acho que na ordenação diaconal eles já recebem essa incumbência, né, do bispo, né? Porque, assim... É parte da missão do padre rezar, né? O padre, qual é a principal missão do padre? Rezar. Então, ele se compromete a rezar a liturgia. E aí cada um, por exemplo, as ordens, até os beneditinos eles rezam mais horas, porque eles têm não só as horas regulares, mas às vezes até durante a noite e tudo mais. Os jesuítas rezam todas as horas juntas de uma vez só de manhã. Cada um tem o seu costume e a sua tradição. Mas você que é leigo, e até ajuda também, assim, eu mesmo faço também, papai também, né? De começar o dia pelas laudes, o ofício das leituras, e aí que o nosso dia também seja pautado pela oração, né? Pelos salmos. Enfim, fazendo muita propaganda da liturgia das horas aqui, nós. Baseados aí no Pais Avós, que também a comunidade já desde a Páscoa tem colocado no ar, então também reza as laudes, né? E as completas, que também curtinho, dá no instante. Terminar o dia com a exame de consciência e com as completas é uma sugestão muito boa para quem não. E não é difícil não, você pode até que nunca fez
rezar aí a liturgia das horas, as completas, você vai se espantar da simplicidade, assim. Tem a sequência, você precisa saber, cada dia tem as suas orações próprias, né? Tem uma estrutura. Não vou entrar aqui não, porque não é o nosso ponto, mas rezar sem cessar também, isso é uma outra alternativa para você rezar sem cessar, do dia das horas. Pronto. Então, o segundo ponto é esse, não desfalecer, não desistir, não dizer que o mal tem a última palavra, né? O terceiro ponto, então, é esse juiz mundano. Esse juiz não temia a Deus e não temia homem algum. Já pensou, esse homem que não temia a Deus? É um homem realmente assim que só pensava aqui, né? O que é uma pena, porque, né, a justiça, ela é algo divino, ela é algo que traspassa a nossa simples realidade desse mundo. Para mim, inclusive acho que eu já tinha partilhado, eu partilhei no outro podcast, lá no do Pedro Veiga, lá no quarto de cima, que para mim é uma das provas da existência de Deus, para mim, mais concretas que a gente pode experimentar. É esse desejo e esse senso de justiça que todo mundo tem praticamente desde que nasceu. Você chega para uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, e você simplesmente diz assim, olha, a partir de agora você não pode mais sair de pé descalço. E você vai levar uma surra agora porque você já saiu de pé descalço antes. Imediatamente a criança vai dizer, opa, isso não é justo. Não sabia. Exatamente, não é justo, você não pode fazer isso, você está me punindo por uma coisa que você, né? O senso de justiça, ele é tão inato na gente que não tem como ele ser uma coisa simplesmente natural. Ele é sobrenatural. Por que ele é sobrenatural? Porque se ele não existisse, se não existisse uma justiça verdadeira, a gente não sentiria falta da justiça e a gente não se indignaria com a injustiça. Um exemplo disso são os peixes dentro das cavernas. Os peixes das cavernas não têm olho. Por quê? Porque não tem luz. Para que vai ter olho? Né? Então, se não existisse, a gente não sentiria falta. Mas como a justiça verdadeira existe, a gente sente falta. Como a beleza verdadeira existe, a gente sente falta. Por quê? Porque o nosso coração tem sede daquilo que existe. A gente só sente falta daquilo que existe. Né? Então, para mim, essa prova de São Tomás de Aquino, essa prova da existência de Deus, o senso de justiça, o senso de beleza como inato e sobrenatural, para mim é uma prova muito concreta. Porque todos nós, todos os seres humanos, sentem esse senso de justiça, independente da cultura, da nação, da educação, do que for. O senso da justiça existe. E a gente só tem fome do que existe. Se a gente não existisse comida, a gente não tinha fome. Mas a gente tem a fome e a prova que a comida existe. Aí me lembra aí Santo Agostinho, né? Vou botar um pontinho aí, né? Inquieto está enquanto não repousar em ti, né? O desejo de Agostinho que tinha, que só foi saciado depois que ele realmente se rendeu, né? Porque ele já se sentia, já inquietava o coração dele, e aí ele coloca essa palavra, né? Muito bonita lá nas Confissões, né? Sim, pois é, já tem. Eu deixei me seduzir, né? Eu estava longe, eu estava fora e tu dentro, eu estava dentro, né? Então é uma palavra muito bonita, aquela constatação de que realmente o coração dele, enfim, se encontrou com o Senhor que estava dentro, ele que estava fora, né? Pois é. A gente vive voltado para fora e a nossa oração deve ser voltada para dentro. Então, seguimos. Não temia Deus nem homem algum, né? É estranho também que... Estranho assim, de certa forma, né? Porque esse mundano, ele, na verdade, ele buscava só os seus interesses, né? Então, se ele não estava fazendo justiça para a viúva, é porque ele estava favorecendo o outro lado, que a viúva estava se contrapondo, né? Então, ele tinha esses amigos ricos que tivessem explorado essa viúva, ninguém sabe qual era o caso, né? Mas ele não queria se indispor contra os seus amigos ricos, né? Porque era mais conveniente do que ajustar com a viúva, né? Então, realmente era mundano nesse sentido. Só, primeiro os meus, o que favorece para mim, eu faço. O que não me favorece, né? E para não me dispor também com os poderosos, né? Eu me lembrei daquele ditado
que eu acho que é da Grécia Antiga, que diz assim: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Já conheci essa aqui no Brasil, mas não sei se era da Grécia, não sabia não. Mas é porque no Brasil se volta muito porque é muito usado. Mas eu acho que é algum filósofo grego que falou uma coisa assim: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Não. E a lei do meu jeito. Ainda é, né? Porque ainda é. A lei ainda. Aí que é pior ainda, né? Mas é o parênteses, né? O quarto ponto, então, é esse pedido, né? A oração insistente da viúva. Faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça. E diz aqui o texto litúrgico, né? E o da Bíblia também, né? Que ela vivia pedindo, né? Ela insistia, né? Ela, como é que diz aqui? Eu não temo a Deus, mas como essa viúva já está me aborrecendo, né? Outro ponto lá. Durante muito tempo o juiz se recusou, né? Uhum. Então a viúva procurava, mas foi muito tempo que essa viúva procurou o juiz, né? Então esse tempo, né? Não voltando aí para o primeiro ponto, rezar sempre, porque ela não desistiu de pedir, né? Uhum. Né? Pediu até que o juiz, né? Vai é o outro ponto aqui, né? Ele teve medo aí, mas medo da viúva esbofetear, né? Aqui a tradução litúrgica era agredir-me, né? Não me venha agredir. Quer dizer que a viúva então era fortinha. Fortinha, né? devia ser, né? Porque a gente também, lembrando que na época de Jesus a expectativa de vida não era alta, né? Então essa viúva, a gente não pode pensar numa velhinha caquética, não. Pode ser uma viúva jovem também, né? A gente não... A palavra no grego aí, mais uma vez aí, a palavra no grego aqui, esse agredir-me, né? É esbofetear mesmo, né? Esbofetear é dar um soco embaixo do olho, né? Eita! A gente... olho roxo aqui, o juiz teve medo de que o olho... Então, aparentemente, ele ficou com medo até de aparência dele, né? Aparência dele, né? Essa viúva vai me dar um soco aqui, pode ser que ela receba também, mas que eu vou receber o meu soco aqui, eu vou ficar... Meus amigos vão perguntar o que foi isso. Apanhei de uma viúva, aí... Então ele teve medo na viúva, né? Um certo receio, não sei até que ponto a viúva tinha essa força toda, mas ele, né, podia ser pego aí numa hora que ele não estava esperando, exatamente. Assim, é interessante, até porque até o raciocínio dele é, né, centrado nele mesmo, né? Eu não quero que ela me agrida, é absolutamente zero a viúva, a justiça ou os outros. É assim, eu não quero receber mal. Exatamente, eu não quero parecer mal, não quero nem justificar para ninguém porque aqui eu apareci de repente com esse olho roxo aqui, né? Essa agressão aqui dessa viúva, né? Mas, né, acabou fazendo a justiça, né? Então é esse o quinto ponto, esse medo aí, esse receio desse juiz, o quinto ponto, né? O sexto ponto, então, é esse que Deus fará a justiça, né? Uhum. Aí, a gente estava falando que a oração insistente, a gente já tinha comentado, não sei qual era o episódio, não sei se foi o 17º, né? Aquele amigo importuno, né? Uhum. E pedir quando Jesus vai falar da oração, aí fala dessa aí, em Lucas também, né? O homem que vai pedir, olha, um amigo meu chegou de viagem aqui de noite, dá-me aí. E aí o dono lá que está sendo pedido, ele vai dizer, olha, ele vai dar, mesmo que ele não seja amigo, não por ser amigo, mas para acabar com a insistência, com a gritaria do lado de fora, né? Uhum. Uhum. Então, é a justificativa, né, do atendimento, né? Eu acho interessante isso, porque assim, a gente precisa ter muito claro também na nossa cabeça que Deus, ele é impassivo, né? Deus, ele é soberano sobre tudo. Deus não vai se incomodar com a sua oração. Mas o que precisa mudar é o nosso coração, é essa insistência, a oração vai mudar até a nossa capacidade de receber a graça que Deus vai nos dar. E aí, quando assim... ele tá, quando ele tarda,
muda a nossa parte, né? A gente às vezes está transformando a nossa oração, o nosso pedido, que muitas vezes a gente não sabe pedir o que convém, né? Então esse delay, esse atraso, quando Deus não nos atende de imediato, é porque às vezes exatamente essa mudança em nosso coração, né? Como você começou a dizer aí. O saber, como diz São Paulo, eu sei viver na abundância e na penúria. Porque assim, quando eu sei viver na penúria, eu estou pedindo abundância, digamos assim, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente nem deve pedir, porque é muito perigosa. Vide o evangelho da semana do homem rico e do pobre Lázaro, né? Que esses dias. Então, assim, às vezes a gente está pedindo a abundância, mas a gente está na penúria. Mas nisso Deus vai mudando o nosso coração para aprender também a viver na penúria. Quando Deus dá a abundância, a gente diz, ok, eu não preciso dessa abundância mais, porque eu já aprendi a viver na penúria, então eu vou poder partilhar da minha abundância. É uma educação também de Deus. Mas eu lembro de Don Barron, né, Bishop Barron, falando que muitas vezes a riqueza pode ser um castigo, né, da parte de Deus. Às vezes a gente só vê assim, não, essa pessoa aí, né? Mas você olha para as pessoas ricas, você olha para as pessoas de sucesso nesse mundo. Quantos cantores suicidaram, né? Assim, quantos cantores perderam o sentido de vida? Tinham tudo, dinheiro, fama, poder, o que eles queriam, e perderam o sentido. Exatamente. Então, às vezes, a riqueza ela pode ser um castigo muito mais do que uma bênção, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, quando a gente pede a riqueza, né? Porque pode ser que seja pior para... Né? Quantos ricos não têm sentido de vida, né? Então... Exatamente. É um livro você não ter tanta riqueza, né? O provérbio, eu acho que o livro dos provérbios que diz, né? É que o Senhor me deu o sustento necessário, né? Nem me dê abundância, nem miséria, mas que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos. É o que nós rezamos no Pai Nosso também, né? O nosso de cada dia dai-nos hoje. O Senhor nos ensina a rezar também, a pedir o pão, né? Não precisa pedir a padaria toda, né? A não ser que você dê pão para os pobres na sua padaria. Mas é o dia a dia, né? Esses dias estava conversando com alguns amigos, né? E aí falando sobre pessoas bem-sucedidas. Eu disse, não, as pessoas bem-sucedidas sempre têm alguma coisa para nos ensinar, porque eles se deram bem em alguma coisa. Aí eu falei, mas tem algumas pessoas bem-sucedidas que eu não quero aprender delas, porque eu não quero esse sucesso que elas têm, eu não quero, né? Assim, E eu fico pensando assim, sabe quem é a pessoa bem-sucedida que eu quero imitar? São Carlo Acutis. Esse foi muito bem-sucedido e esse eu quero imitar. Né? São Giorgio Frassati. Esse eu quero imitar, porque esse aí foi muito bem-sucedido, né? Lógico. Exato. Ambos, né, tanto Carlo Acutis como o Giorgio Frassati eram ricos, né? Não de riqueza própria, né? Porque eram de famílias ricas. Mas esse é esse sucesso que eu quero na minha vida. Tem outro sucesso que eu prefiro não ter. Mas enfim, se Deus também der para que a gente faça o bem, que Deus dê, né? Tem tantos ricos também que fizeram bem, né? Com as suas riquezas, As mulheres que acompanhavam Jesus, a mulher de Cusa e tudo mais, serviam Jesus com as suas riquezas. Que ajudavam Jesus com seus bens, Jesus e seus discípulos, né? Então vale a pena, mas voltemos aqui porque nós já passamos dos 30 minutos aí. Bom, mas esse sexto aí, Deus fará justiça aos seus eleitos que clamam dia e noite sem cessar, né? Porque o que eu estava começando a dizer, naquela parábola do amigo importuno lá, que vai pedir o pão para o outro amigo, ele é um exemplo de oração individual, uma oração pessoal, né? Pedindo insistentemente por uma coisa pessoal. Aqui, essa parábola fala dos eleitos, né? Aí me lembra o Apocalipse, né? Apocalipse 6, eu acho que fala lá dos eleitos, né? Deus não fará justiça também aos seus eleitos, né? Deus fará justiça muito em breve, mas como se diz assim, uma oração comunitária, oração da igreja, é a oração dos eleitos, né? Que Deus vai fazer justiça. Então, os dois tipos de oração,
né? Oração pessoal, individual, e também uma oração na igreja, com a igreja, pela igreja, né? Os seus eleitos que estão clamando também. Nós intercedermos pelos cristãos perseguidos, né? Aí a ajuda da igreja que sofre, que tem um relatório, né? Tem Portas Abertas também, outro site que fala, né? Dizem que os cristãos são perseguidos, então rezar pelos que são perseguidos também é a nossa comunhão dos santos, né? Nós rezamos na igreja militante, como igreja militante aqui na Terra, a igreja triunfante do céu, né? E reza pelas almas do purgatório também. Sim, então nós formamos a igreja. É a troca de orações também que fortalece a igreja como um todo. Né, a gente está gravando um pouco antes desse podcast, mas em novembro, né, é o mês que a Ajuda à Igreja que Sofre faz a oração pelos cristãos perseguidos, que é a Quarta-feira Vermelha, o Red Wednesday, que a gente faz no mundo inteiro, e vários prédios são iluminados em vermelho. E eu sei que no Brasil nem sempre tem, especialmente porque na época política, assim, iluminar as coisas de vermelho vai ter uma outra conotação diferente daquilo que a gente queria que fosse. Mas é importante que todos nós rezemos pelos cristãos perseguidos, mesmo quando não há um sinal visível exterior, né? Provavelmente vai haver um dia de oração no Brasil. A gente pode até posso pesquisar o que a Ajuda à Igreja que Sofre, né, a CNI no Brasil vai fazer em relação a isso. Mas eu sei que o mês de novembro é um mês que no mundo inteiro a Ajuda à Igreja que Sofre se movimenta para rezar pelos cristãos perseguidos. E também, né, nesse ano também, no dia da exaltação da Santa Cruz, houve uma missa e uma celebração dos 1.700 mártires desses últimos anos, né? Eu acho que só no ano passado foram 1.700 mártires. Foi uma coisa assim muito impressionante. Pois é, porque acho que nesses dois sites também o número de cristãos mártires desses tempos atuais são muito maiores do que os dos primeiros anos do cristianismo, né? E se teve perseguição, e teve, né, nos imperadores lá romanos, o que agora não se compara. A quantidade de cristãos que estão morrendo ainda, estão martirizados por causa da fé, simplesmente por acreditarem e anunciarem Jesus, né? Em alguns lugares do mundo é proibido. Em alguns lugares do mundo é proibido se converter. Se você se converter ao catolicismo, você é condenado à morte. Pois é. Então, rezemos, né? Deus fará justiça. E mesmo de tarde, né? Essa justiça um dia acontecerá, né? Se não nessa vida, pelo menos na vida eterna, o julgamento aqui, o juízo, Deus fará justiça, né? Esse juiz aqui, que não faz justiça aqui na terra, um dia vai prestar contas também diante de Deus lá dos seus atos, né? Todos nós um dia. Todos nós, né? O que consola também é isso, é saber de que mesmo que a gente não tenha recompensa aqui na terra, a gente há de tê-la no céu, né? Mesmo que, né? Mas, como diz, né, também o Salmo, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Exatamente. É o Salmo 26, né? O Senhor é minha luz e salvação aí também. Essa mesma coisa aí. Inclusive tem um CD que o São João Paulo II gravou. Não me lembro quando, mas eu acho que foi antes, não, com certeza foi antes do jubileu do ano 2000, que ele lê esse salmo. Eu leio em italiano, mas para mim marcou tanto, porque ele fala assim: o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a luz, a segurança da minha vida. Diante de quem eu temerei? Estremecia assim a voz do Papa. Muito Papa polonês lá, que estava na cortina de ferro, que foi visitar a Polônia lá logo após o seu pontificado, a sua eleição lá, e foi uma mudança. A cortina de ferro lá que caiu, né? O começo do fim da União Soviética foi a visita do São Paulo II ali. Exatamente, ele viveu para ver esse fim, graças a Deus. Pois é. Enfim, vamos continuar que a gente já está bem adiantado. O último ponto é esse fé e oração, porque aí
quando Jesus faz essa pergunta sem resposta aqui no Evangelho de hoje, encontrará fé quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra, né? Me lembrando aí daquela propaganda lá do biscoito, né? É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho, né? Você reza porque tem fé, porque não tem. Você não reza porque não tem fé, ou não tem fé porque não reza, né? Ou fazendo da forma positiva, você reza porque tem fé, ou tem fé porque reza, né? É a oração que leva à fé, e também você precisa da fé para rezar, né? Então a fé e a oração aí, quando Jesus pergunta isso aí, ele está perguntando, que é o começo da parábola de novo, rezar sempre, porque a pessoa que desiste é porque a pessoa perde a fé. Perdeu a fé. Então ele não vai encontrar fé se a pessoa desistir. Mas aí, para você continuar insistindo, você precisa ter fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Então, rezar pedindo para que Deus aumente a nossa fé também, né? Então, fé e oração estão muito, sempre ligados, né? Sim. É aquela questão, aí de novo o Beato Maria Eugênio vai falar, né? A minha oração, ela deve ser completamente baseada na minha fé. Eu rezo, né, nesse sentido assim, eu não rezo para sentir, para entender, eu rezo porque eu amo. Independente de eu entender ou não, de eu sentir ou não, é impossível você fazer um ato de fé sem tocar a Deus. Sem tocar a Deus, não é no sentido de se emocionar a Deus, não. Tocar a Deus é dizer assim, participar da vida divina, né? Sem tocar a graça, sem encostar na graça, né? Assim, enfim, é impossível. Então, às vezes, a nossa oração que a gente não sente, que a gente não entende, que a gente vai só por fidelidade, ela é mais agradável a Deus do que a oração que a gente vai porque a gente está muito feliz, emocionado, ou seja lá o que for, né? Por causa disso, porque a gente reza por Deus. Eu acho que era Santo Agostinho que fala desse ato de fé, né? Não sei qual Eu não sei, mas eu sei que assim, eu sei que São João da Cruz, ele martela muito isso, né? Porque ele vai falar da gula espiritual, dos pecados que você vai buscar, né? Gula espiritual, eu fiquei, com a primeira vez que eu li isso, como é? Mas ele vai falar isso na subida ao Monte Carmelo, não. Ou é a subida, ou é a subida ao Monte Carmelo, ou é a noite escura, porque os dois são um livro só, né? Assim, que ele separou em dois. Então, num desses dois livros, ele vai falar de alguns pecados capitais espirituais. E um deles é essa gula espiritual, que é querer todas essas coisas e uma das, assim, não, eu quero comungar com um pão bem grande, que é para ficar bem muito pão na minha boca. Sim, mas se você receber uma migalha, ainda é Jesus. Então, não vá atrás de sentimentosões. É ele, né? Focar nele. E aí, eu acho que se São João da Cruz não fala isso diretamente, ele implica isso, né? E aí eu acho que o Beato Maria Eugênio, ele só interpretou dessa forma. Pois é isso. Chegamos então ao fim dos 7 pontos aí, mas vamos rezar então. Vamos, né? E aí pedir também como Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé, né? E aí Jesus dá aquele tapa na cara. Se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, mas vamos pedir ao Senhor aumenta a nossa fé. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje sou eu. Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus bom. Nós sabemos que até os pais maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Tu mesmo, Senhor, nos dará o Espírito Santo quando nós pedimos. Nós Te pedimos, Jesus, dá-nos essa certeza confiante de que Tu hás de ouvir as nossas orações no Teu tempo, na Tua hora, do jeito que Tu queres. Te pedimos, Jesus, essa graça da perseverança, na certeza de que quem perseverar até o fim será salvo. E na certeza, Senhor, de que Tu hás de nos conceder, seja aquilo que nós pedimos, seja algo muito melhor. Dá-nos, Senhor, a graça de nunca desistir.
E a Ti, Maria, nós pedimos também, confiamos a nossa vida de fé e a nossa caminhada, para que em todos os momentos, seja de caminhada, seja de cruz ou de ressurreição, nós tenhamos sempre uma fé perseverante, que nossa fé nunca desfaleça. Pela Tua intercessão nós pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você não deixou seu like até agora, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, tem um sininho aqui em algum lugar. Você vai lá e aperta no sininho, no se inscrever e aperta no sininho, né, para tocar o sino da igreja, fazer blim, blim, enfim. Não faz barulho até onde eu saiba, mas se você apertar e fizer um barulho, você diz pra gente. E, por favor, compartilhe, né? Compartilhe esse episódio com mais pessoas, com a sua paróquia, com o seu grupo de oração. A gente vai pedir todo dia, porque a gente quer mais pessoas que amam a palavra de Deus, mais gente que reza com a palavra de Deus. É isso, eu, de minha parte, agradeço também. Comentáriozinho, eu pedi aqui um comentário. Você pode escrever um dos pontos que a gente propôs para a live de hoje. Escreva um deles se você gostou, qual foi que você gostou, ou que não concordou, se você quiser acrescentar mais algum outro, né? Sim. Escreva aqui no comentário, faça um comentáriozinho do podcast de hoje. Sim, comente o ponto que mais lhe tocou, ou se você não quiser comentar ponto nenhum, diga só escrevi e assisti até o final. Pronto. Mas é isso, gente. Shalom, então. Até semana que vem no nosso podcast ou durante a semana nas nossas redes sociais. Amém. Deus abençoe. Shalom.